Quero ler dois textos das Sagradas Escrituras. Lucas capítulo 6, versículo 15. Lucas capítulo de número 6, versículo de número 15. E depois nós faremos a leitura de João capítulo 20, versículo de número 24. Lucas capítulo 6, versículo 15. E João capítulo de número 20, versículo de número 24. Você que está sem Bíblia, acompanha a leitura conosco aqui na tela. Você que está com a sua Bíblia, pode acompanhar na sua Bíblia. Quantos encontraram, diga amém. Lucas 6, versículo 15, somente até o primeiro ponto e vírgula. Diz assim: Mateus e... mais forte, Mateus e Tomé. João capítulo 20, versículo 24. Vai lá comigo. João capítulo 20, versículo de número 24. João capítulo 20, versículo de número 24. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. E disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão ao lado, de maneira nenhuma crerei. 26. 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Jesus chegou, e estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. E depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no lugar do meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Versículo 29. E disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e crerão. Amém? Podemos assentar, meus irmãos, glorificando a Deus e exaltando o nome do Senhor. Olhe para cá, eu preciso da sua total atenção essa noite. Nós estamos em uma série de mensagens falando sobre os 12 discípulos de Jesus. Nós já falamos sobre Bartolomeu, nós já falamos sobre Mateus, e hoje em especial nós vamos falar sobre um dos discípulos mais criticados de toda a história. Porque se nós perguntássemos aos senhores e senhoras qual dos 12 discípulos vocês decidiriam ser ou parecer com eles, ou ser apelidado com eles, com toda certeza 2 desses discípulos nunca seriam citados por vocês. É interessante que alguém poderia dizer assim: eu queria ser parecido com Pedro. O outro diria para mim assim: eu queria ser parecido com João, discípulo amado. E até Bartolomeu entraria no bolo. Mas eu duvido que nesta igreja tem alguém que decidiria ser chamado de 2 desses discípulos, Tomé e Judas. Acredito que se você chamar o seu irmão de Tomé, é arriscado ele ficar com raiva de você e te bloquear no WhatsApp. Porque Tomé, ao longo do tempo, virou um termo pejorativo para a incredulidade. Só que quando a gente para observar a relação dos 12 discípulos, eu costumo dizer todas as vezes que vou falar sobre eles, é que se nós olhássemos para as qualidades desses homens, jamais escolheríamos homens como esses para andar conosco. Porque na ótica divina, ela é diferente da ótica humana. Nós jamais escolheríamos um Tomé, ou até mesmo um Pedro afoito, com cabeça quente, que não pensa antes de agir. E todos esses discípulos têm defeitos. E é interessante, quando a gente olha para a história de Tomé, a gente se pergunta quais os detalhes da vida de Tomé que nós poderíamos aplicar no sermão de hoje. Exemplo, quem foi Tomé? É interessante que
Segundo Eusébio de Cesareia, um historiador do século IV do cristianismo, ele diz que o nome verdadeiro de Tomé é Judas, porque o nome Tomé no hebraico significa gêmeos. Então, segundo o historiador, o nome dele é Judas Tomé, porque o nome Tomé no hebraico significa gêmeo. E Tomé, nas escrituras, ele também é chamado de Dídimo, e Dídimo é um termo grego usado para a palavra gêmeos. Então esse discípulo que Jesus escolhe, nessa relação que nós lemos agora há pouco em Lucas capítulo 6, no versículo 15, Mateus e Tomé, esse Tomé das escrituras, ele é gêmeos. E quando a gente olha para essa história bíblica, nós entendemos que, segundo a ciência, quando se fala de gêmeos, para Tomé seguir Jesus, nós precisamos entender, dentro da ciência, o que é ou o que permeia a relação entre dois irmãos que nasceram do mesmo ventre. Você observa essa ligação, por exemplo, Esaú e Jacó. E nesses tempos, é claro que nas escrituras ser gêmeo não era maldição, não era nada de sincretismo, pelo contrário, era chamado de bênção de Deus. Mas quando a gente olha para a história ou a ciência, estudando a ligação que tem dois irmãos gêmeos, nós conseguimos observar que há um impacto emocional numa separação de irmãos gêmeos, ou um casal gêmeos, ou homens que são gêmeos. A ciência diz que quando se separa dois gêmeos, acontece que há um sofrimento. Os gêmeos são tão ligados uns aos outros que ele desenvolve um vínculo extraordinário entre eles. Segundo, há também uma empatia, uma conexão especial entre os gêmeos. É normal que os gêmeos sejam tremendamente ligados uns aos outros. Então quem era gêmeo, quem é gêmeo, sabe que tem uma ligação muito forte, emocional, e uma conexão especial entre eles. O outro exemplo, o terceiro ponto aqui, além de eles serem idênticos, isso traz também uma ligação por toda a vida. Porque ser idêntico a outra pessoa, a maioria das vezes é andar com essa pessoa em toda a sua trajetória. Só que quando a gente olha para a história de Tomé, ao ser escolhido por Jesus para ser discípulo, a Bíblia nos diz que Tomé abandona tudo para seguir Jesus. E é interessante que a gente pode criticar Tomé e dizer que ele é incrédulo, que não queremos ser parecido com ele, que esse personagem bíblico não quero saber de ser nem citado, e arriscado alguém te bloquear se você chamar. Fala, crente Tomé, fica bicudo e nunca mais fala contigo e nem toma santa ceia. Mas é interessante que o ser humano ele é especialista em apontar sempre os defeitos dos outros e não consegue exaltar as qualidades de ninguém. E eu quero dizer a você que está aqui essa noite, você está aqui bonito, com cara de crente, bem arrumado, mas se não fosse a graça de Cristo, você não estaria aqui essa noite. Tem alguém que entende essa palavra nessa noite? Olha para esse irmão do lado, diga assim: se não fosse a graça, você não estaria aqui nessa noite. Diga: não há nada de bom em você que fez Deus te escolher. Fala: Deus te escolheu pela graça. Você pode falar mal de Tomé, mas ele é escolhido por Cristo. Ele é discípulo de Jesus. E sabe o que é interessante? A gente fala do defeito de Tomé, mas a gente não consegue entender o que ele abandonou para ser discípulo. E sabe o que é interessante? Que Tomé abandona tudo. Ele tinha um irmão gêmeos. A separação poderia ser emocionalmente muito dolorosa, ou seja, um verdadeiro ato de renúncia, não apenas social ou econômico, mas uma relação psicológica entre os dois irmãos. E quando a gente olha para a ciência que sugere aqui o apego emocional entre os irmãos que são gêmeos idênticos, isso nos ensina uma profundidade tremenda, porque Tomé deixou até o próprio irmão gêmeos para seguir Jesus, mostrando que o chamado requer renúncia total. Quem quer seguir a Cristo rompe, abandona, renuncia. E Tomé abandona tudo para seguir Jesus. E a gente quer falar mal de Tomé, mas a gente não quer abandonar amizades, a gente não quer abandonar lugares negativos, e quer falar mal de Tomé. Então Tomé abandona tudo para seguir Jesus. Isso é uma exigência de quem é chamado por Cristo para o ministério.
O que me chama a atenção aqui, queridos, é que seguir a Cristo pode nos pedir coragem para abrir mão de coisas, de bens, de relações e de tudo aquilo que atrapalha a minha chamada. Tomé abandona o seu irmão gêmeo e vai seguir a Cristo em todos os caminhos durante 3 anos e meio de ministério. Mesmo enfrentando o sofrimento da separação, Tomé escolheu caminhar com Jesus, ensinando e lembrando que seguir a Cristo transforma, e essa transformação muda a nossa identidade. Tu és gêmeos, mas agora você será discípulo e apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. O que me chama a atenção é que esse vínculo de gêmeos é forte, mas Tomé nos mostra que nenhum laço terreno deve impedir a nossa obediência ao chamado de Cristo para o ministério. Quem quer ser usado por Deus tem que abandonar, tem que romper. Isso é exigência de uma chamada de Deus. Quantos aqui querem servir a Cristo independente de coisas e de pessoas? E é interessante, queridos, outra característica de Tomé é que nós temos mais detalhes escritos de Tomé no evangelho que João escreveu. A maioria dos estudiosos afirmam que João é amigo de Tomé. É por isso que, por exemplo, aonde é que mais se cita sobre a personalidade de Tomé? Evangelho que escreveu São João. Exemplo, João 11, versículo 11 fala de Tomé. João 14, versículo 5 fala-nos sobre Tomé. João capítulo 20, versículo 24 até o versículo 28 é o único evangelista que vai narrar a incredulidade de Tomé. Então entende-se que Tomé e João têm laços de amizade. E como é que Jesus chama Tomé? O chamado de Tomé, além de ser gêmeos, Tomé foi chamado por Jesus para ser discípulo. Entenda algo, e olha aqui para mim. É interessante que mesmo que tenhamos como Tomé defeitos, porque Tomé não é perfeito. É claro que esse moço, porque a história vai dizer que os discípulos tinham aproximadamente entre 17 anos a 20 anos de idade, eram moços, eram pessoas novas. E o que me chama a atenção é que, é claro, eu não estou falando aqui que Tomé não tenha defeito. Eu não estou querendo aqui defender Tomé e dizer que ele não sofreu de uma incredulidade. Mas eu quero te dizer que Deus chama pessoas imperfeitas, que Deus é especialista em chamar pessoas que não têm sequer qualidades humanas para exercer, mas Deus chama quem não é, quem não tem, quem não pode, porque Deus é especialista em chamar. E mesmo que você não queira ser chamado de Tomé, Deus o livre, não fique com raiva de mim nessa noite não, mas convenhamos em algo, quem chama Tomé é Jesus. Não vou repetir, Tomé tem defeito, mas quem escolhe ele é Jesus. Tomé sofre de incredulidade, mas quem chamou o nome dele foi Jesus. E Jesus não escolheu por sorteio, ele chamou pelo nome. Ele disse: Tomé, vem. Vou repetir: Tomé, vem. Tem defeitos, mas eu te chamo. Tem problemas psicológicos de pessimismo, mas eu te chamo. É alguém que tem problema de crer de primeira, mas eu te chamo. Jesus escolhe Tomé. E você também não é o bambambam aqui nessa noite. Você é cheio de defeitos, mas os céus olhou para você e disse: eu te escolhi. Levanta as duas mãos assim o mais alto que você puder essa noite. Cadê a mão dos santos? Pega na mão do irmão da direita e da esquerda como profeta. Vai lá, me ajuda a pregar. Pega na mão desse crente e diga assim para ele. Diga: Tomé não é perfeito. Diga: Tomé sofre de pessimismo. Diga: Tomé sofre de incredulidade. E diga: e você pode não gostar de Tomé, mas quem escolheu Tomé foi Jesus. Agora diga para esse irmão, diga assim: eu também sou cheio de defeito. Diga: eu também tenho sérios problemas, mas goste você ou não de mim. Fala: quem me escolheu foi Jesus. Quem me chamou foi Jesus. E Jesus chama gente imperfeita para grandes obras. Alguém pode dar glória a Deus com aleluia aqui nesse culto? Aleluia. Quem escolheu Tomé pelo nome foi Jesus, e ele não é perfeito. E é claro que esse moço tem problemas. Vamos aqui apontar alguns defeitos de Tomé, até mesmo para entendermos as escolhas de Deus, que elas não são meritórias. Pelo contrário, Deus escolhe por graça. É claro que é identificável na vida de Tomé, por exemplo, o pessimismo.
que vem ser esse pessimismo? Eu vou pregar aqui, vai ter gente que vai se identificar com esse defeito. Quem é o pessimista? O que é o pessimismo? É a tendência de sempre ver o pior, ou esperar o pior. É olhar a realidade pelo lado mais sombrio. É acreditar que a derrota é mais provável que a vitória. E está cheio de Tomé na igreja, que olha para a circunstância e já vê o pior, que já questiona: a luta veio, eu acho que eu vou morrer. A porta fecha, vou passar fome. O irmão se levantou, vou desistir de tudo. São pessoas que nunca têm uma perspectiva de vitória, sempre de derrota. E é interessante, onde é que a gente vê isso? Por exemplo, bota aqui para mim João capítulo 11, versículo 16. Sabe o que é interessante? É que o versículo de número 15, bota o 15 aqui rapidinho, vai lá. Olha o que diz o texto: e folgo por amor de vocês, de que eu lá estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Cristo fala: vamos à Judeia. Aqui ele vai para ressuscitar Lázaro. Bota o versículo de número 16, olha aqui, ó. E disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, que é gêmeos, aos condiscípulos. O cara é pessimista, o cara tem problema de incredulidade, mas a Bíblia diz que ele é um dos 12 que tem condiscípulos. O que é isso? Discípulos dele. Ele é discípulo de Jesus e já tinha discípulo. Ou seja, a gente fala dos defeitos, mas não olha a qualidade. Ele olha para os seus condiscípulos. O que ele fala aqui, ó? Vamos nós também para morrermos com ele. Esse texto aqui traz duas ideias. Pode ser que Tomé tenha coragem, mas pelo histórico isso é muito pouco provável. Ou ele está sendo aqui irônico de dizer: lá vai a gente morrer, porque se ele vai para a Judeia, estão perseguindo ele lá, vamos a gente também morrer com ele. São pessoas que olham para a circunstância e são pessimistas. Ele não enxerga a possibilidade de livramento. Ele não enxerga a vitória, apenas a tragédia. Vamos nós também para morrermos com ele. Esse pessimismo de Tomé, é claro que ele não é desleal, mas ele tem um problema com o pessimismo. E tem gente assim que só vê o pior: vamos lá para morrer com ele. Ou seja, só vê tragédia. Tem crente que a gente fala com ele na igreja: paz do Senhor, irmão, como é que tu tá? Meu irmão, é um jornal. É um jornal com lenço, que tu espremer sai lágrima. Porque toda hora só vê prova, só vê angústia, só vê luta. Como é que tu tá? Tá, desgraça, pastor. O que foi, irmão? Aí pronto, senta que lá vem história. Reclama da família, reclama do dinheiro, reclama da saúde, reclama do fulano, reclama do ciclano, reclama da igreja, reclama do pastor, reclama do grupo de louvor. Nada para ele tá bom. É só luta, é só derrota, é só prova. São pessoas que têm o olhar voltado para a tragédia, com visão pessimista. Só que a Bíblia ensina que a gente precisa ter fé. E a fé eu posso não ver, mas eu creio que o milagre vai acontecer. Deus colocou alguém para sentar do teu lado aí, ó. Dá uma cutucada nesse irmão e fala assim para ele: irmão, vai dar certo. Diga assim: levanta a cabeça. Diga: Deus é fiel. Fala para ele: vai dar tudo certo. Vai dando glória a Deus que o milagre vai acontecer. A prova veio, mas o milagre vai acontecer. Mas o crente Tomé só vê tragédia. E aí, pastor? Mais uma notícia para você aqui, ó. Jesus escolheu o pessimista. Ele olhou e disse assim: eu te escolho, vem Tomé. Eu? Você? Mas eu tenho um problema, eu não vejo bem, só vejo desgraça. Vem que eu vou mudar a tua história. Eu vou te colocar no discipulado e eu vou transformar a sua história. O outro problema, Tomé também é ligado à incredulidade. Repito, vou citar isso várias vezes. Se você chegar para o irmão e falar: fala Tomé, ele fica com raiva de você. Por quê? Porque ele é ligado à incredulidade. O que é incredulidade? É a falta de fé, de confiança. Ou seja, a dificuldade em aceitar como verdade aquilo que é revelado ou testemunhado, especialmente no âmbito espiritual. O incrédulo, irmão, tu profetiza, ele olha para o teto e fala: será? Tu ora por ele, até a oração do incrédulo é complicado. Senhor, se tu puder fazer, faz. Senhor, se o Senhor puder realizar. Eu sirvo um Deus do impossível. Mas o incrédulo tem problema de acreditar em testemunho. Alguém fala, ele duvida, ele não crê em muita coisa. Mas Jesus escolheu
Tomé. Sabe o que é interessante? É que ao olhar esse texto, Cristo não chama apenas os fortes na fé. Vou repetir: Cristo não chama apenas os fortes na fé, mas Jesus também chama os que lutam com a dúvida, como Tomé. Deus chama pessoas que têm dificuldade em crer, sim, porque a nossa fé, ela é transformada no discipulado de Jesus. Olha, não confunda a fé salvífica com esta fé. Essa fé aqui é dom de milagres, ela está lá nos dons espirituais que Paulo escreveu. A fé é crer no milagre, na providência. Você pode crer em Jesus, mas ter uma vida pautada na incredulidade. Essa incredulidade, é claro que não impede o agir de Deus. Deus escolhe gente que precisa de transformação, e é por isso que Ele te escolheu e você está aqui essa noite. Tomé tinha os olhos para ver sempre o pior, mas Jesus tinha os olhos para ver um potencial nele que ninguém nunca enxergou. A chamada de Deus vê potencial aonde não tem. A incredulidade de Tomé não foi capaz de anular o chamado de Cristo. Vem, Tomé, me segue, Tomé. Mesmo com pessimismo, com fraqueza, Tomé foi escolhido para ser testemunha do Cristo ressurreto. Jesus nos escolheu. Tomé duvidou sim, mas a graça de Cristo alcança-o em meio à incredulidade. O chamado de Jesus não é para perfeitos, mas é para pessoas que Ele vai aperfeiçoar ao longo do tempo. Ele vai aperfeiçoar você. Tem alguém que nesse culto ainda? Olha para esse irmão e diga assim para ele: Ele vai aperfeiçoar você. Então Jesus chama até quem tem dificuldade de crer, porque Ele mesmo se encarrega em nos revelar. Ele se revela a eles. Sabe o que é interessante? O pessimismo em Tomé mostra que o seu coração é realista, ou seja, limitado pela visão humana, mas ele é uma pessoa realista, aquela pessoa que é assim, ó, eu é assim ou eu não creio. É o crente Tomé, tá cheio desse tipo na igreja, não fique com raiva de mim não. No fim, o pessimista incrédulo torna-se um dos maiores exemplos de fé. E no final do sermão, você vai conhecer a história gloriosa desse homem, porque mesmo assim Jesus o escolhe. Olha que interessante, existem algumas citações de grandes teólogos sobre Tomé. Por exemplo, existe um teólogo chamado de McDowell. Ele diz assim, ó: Tomé nem sequer era um mero duvidoso. Ele não duvidou da ressurreição de Jesus, ele a rejeitou completamente até que tivesse prova física. Mas isso mostra que ele levava a fé a sério. Ele é uma pessoa radical, realista. Sabe o que é interessante? Martin G. Collins diz assim, ó: pobre Tomé. Ao longo dos séculos, teólogos o rotulam como Tomé incrédulo. Você também faz isso. Contudo, esse único incidente gerou uma imagem suja ao longo do tempo e ofuscou qualidades de caráter e lealdade e de coragem desse discípulo. A gente olha para o defeito, mas não vê renúncia, não vê a história, não vê o fim. O melhor é o fim do que o começo. Tomé começou incrédulo, mas a história dele vai ser uma história de um grande baluarte da fé na história da igreja. Você pode começar devagar, mas o seu final será um final de grandes obras para Deus. Tem alguém aqui nesse culto ainda? Deixa eu correr. Terceiro, todo mundo critica Tomé, mas apenas por um ato fatídico, dia D. O dia em que Tomé vai entrar numa crise. Porque eu repito, a gente está acostumado a criticar as quedas e os erros. Então Tomé é chamado de incrédulo por conta de um ato, de uma palavra, de um momento de crise. Bota aqui para mim, por gentileza, João capítulo 20, versículo 24. Esse é o dia, o fatídico dia da crise e da dúvida. Olha para cá para o texto. Olha o que diz o versículo 24. João capítulo 20, versículo 24.
Vamos ler, vamos lá? 1, 2, 3. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. De que o evangelho aqui de João está nos revelando? Olha aqui para mim. Jesus aparece para os discípulos no versículo 19. Olha aqui para mim, eu preciso de sua atenção. Olha o versículo 19. Bota o 19 aqui, Giovanni. Vai lá. Olha aqui. 19. Olha para cá. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus. Aqui é a ressurreição de Jesus. Chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Versículo 20, olha aqui. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Versículo 21. E disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. 23. Aqueles a quem perdoados os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem o retiverdes serão retidos. 24. E Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. A primeira aparição de Jesus aos discípulos após ressuscitar. Os discípulos, com medo, se esconderam em um lugar. A porta estava fechada. E Jesus se apresenta e fala o quê? Paz seja convosco. Como o Pai me enviou, eu envio a vós. Receba o Espírito Santo. O versículo 24 diz que lá estavam 10 discípulos, faltava 2. Judas, que foi se enforcar, e Tomé. O dia fatídico aqui é o dia que Tomé não estava com os discípulos. Jesus é crucificado, os discípulos se dispersam. É domingo, o dia da ressurreição. Eles estão escondidos com medo dos judeus, e Tomé está longe, está escondido. Agora não me pergunte onde Tomé está, eu não sei, mas a Bíblia diz que Tomé não estava com eles. O golpe da morte de Jesus, de um investimento de renúncia que para eles parecia se frustrar, porque o rei havia morrido, e eles não haviam entendido a mensagem da ressurreição. Então aonde se investe, abandona, muda o estilo de vida para viver uma grande verdade, leva o quê? A entregar tudo que tem. E quando isso é rompido com a morte, Tomé entra em um dia fatídico de frustração, de tristeza, de falta de fé e de incredulidade. Os discípulos estão juntos, mas Tomé não está com eles. Sabe o que me chama a atenção? Eu fui observar que existem alguns teólogos que falam sobre essa ausência. Por exemplo, J. Serile diz assim, em seus escritos, destaca que a ausência de Tomé na reunião dos discípulos resultou numa perda significativa, pois ele não pôde testemunhar pessoalmente da primeira aparição de Jesus. E isso serve como lembrete do perigo da ausência da comunhão dos discípulos. Em tempo de crise, Tomé se esconde, deixa a comunhão dos discípulos. Ou seja, esse comentário observa que João relata a ausência de Tomé, e sem explicar o porquê, Tomé decide ficar sozinho, triste, longe, ausente, desacreditado, frustrado, e eu não sei aonde ele estava. Talvez jogado dentro de um quarto, talvez sem expectativa futura, talvez sem vontade de continuar.
morreu meu Senhor. Eu acreditava que ele era o rei de Israel. Ele perde toda a expectativa. E o maior erro, olha aqui para mim, o maior erro do ser humano é em tempo de crise se isolar. O maior perigo da vida cristã é na hora da luta você deixar de congregar. É um erro gigantesco na hora da crise você não querer se reunir para adorar a Deus. É normal que no meio da crise o quarto, o isolamento, o abandono, o desespero, a crise interior nos faça dizer: eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de comunhão, eu vou abandonar tudo e vou ficar em casa, vou trancar no quarto, não quero mais pregar, não quero mais ser líder, não quero mais me envolver. Quem nunca passou por isso? Quem nunca ficou dentro de casa e dizendo para Deus: eu não quero mais saber de me envolver com a obra? Quem nunca não chorou uma madrugada em lágrimas, aonde a crise interior bate, aonde a vontade e o medo do fracasso bate na porta, Tomé entra no colapso. O isolamento prolongado pode gerar fraqueza na fé. E Tomé nos lembra que ficar distante da comunhão com os irmãos dificulta perceber o agir de Deus. Tomé se frustrou tanto, se isolou tanto, que ele não percebeu que era domingo e que Jesus havia dito: o Filho do Homem vai morrer, mas no primeiro dia irei a ter convosco na Galileia. O isolamento faz a gente esquecer do agir de Deus. Me ajuda a pregar em nome, hoje é noite de cura, em nome de Jesus. Fala para esse irmão, diga assim: cuidado com o isolamento. Fala para ele, diga: cuidado com esse negócio de não querer se envolver. Fala. Diga assim: é perigoso se isolar. Quem se isola não percebe o agir de Deus. Você pode não estar vendo, mas já é domingo, a ressurreição chegou, o milagre chegou. Olha aqui para mim. Quando nos isolamos, nós podemos aumentar nossas dúvidas e medo. E a vida do discípulo exige presença, comunhão, suporte mútuo. Era hora de estar junto, Tomé não está. É hora de se ajudar, Tomé se afasta. E é interessante que o afastamento da comunidade da fé pode transformar o ânimo em desânimo, a alegria em tristeza, a fé em incredulidade. E o que, pastor? Leva a obstinação, coração duro. Está cheio de gente frustrada porque deixou a igreja, deixou a comunhão, deixou a fé. O ambiente de restauração ainda é o lugar da comunhão, do culto. Mas Tomé é tão sincero que ele não é duas caras. Ele não quer mostrar força onde não tem. Ele se ausenta, ele sai. E esse isolamento emocional ou espiritual é terreno frágil. E é interessante que é um terreno fértil para o pessimismo. É propício à estagnação da fé. Permanecer conectado com os irmãos fortalece. Era para ele estar com os discípulos. Tomé se isolou do tempo de dor. Isso levou ele a não acreditar quando os discípulos falaram que Jesus ressuscitou. Esse discípulo não era para ser um discípulo sozinho, longe, não. Era para estar juntos e misturado com os discípulos. O isolamento, ele pode ser uma realidade, mas esse isolamento não consegue impedir o agir de Deus. Jesus vai atrás de Tomé. E olha que incredulidade. Versículo 25, bota aqui pra gente. Olha o versículo 25. Olha para cá para o texto. E disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei.
Sério que é por causa disso que tu fala mal de Tomé? Sério que é por causa disso aqui que tu fala que ele é incrédulo? Deixa eu falar uma coisa para você. Nós somos parecidíssimos com ele. Porque tem hora que a gente está cansado apenas de ouvir. Tem dia que a gente entra na igreja com vontade de botar a mão aonde diz que vai acontecer milagre. Tem dia que a gente entra no culto e criticamos Tomé. Mas todos nós já passamos por momentos em que queremos tocar e não apenas ouvir. A fé também pede exigências vivas de Cristo. Há momentos em que ouvir não basta, e o nosso coração deseja ver, tocar, sentir a realidade. Tem dia que o céu está de bronze, a dúvida bate, reflete na nossa condição humana. Tem dia, irmãos, que o discípulo precisa de sinais tangíveis, de milagres visíveis. Muitas vezes o discípulo precisa tocar, porque a fraqueza da fé vem. O toque que Tomé desejava simboliza o anseio. Eu quero ver, eu quero tocar. Por que ele apareceu para você e não para mim? Por que você tocou nele e eu não? Por que ele apareceu para vocês e me deixou de fora? Porque ele não está conosco, Tomé. Mesmo assim. E tem dia que a gente está na igreja orando anos por um milagre, e a gente vai para o culto e a irmã está contando o testemunho que orou um ano para receber aquilo que nós estamos orando 10 anos. Está cheio de testemunho na igreja, de pessoas que estão recebendo milagres antes de mim. E tem dia que a gente chega no culto como Tomé, até para dar glória é difícil. O pastor chega e fala, vai acontecer, e você fica, já ouvi isso domingo passado. Irmão, milagre vai vir. Aí você fala de novo a mesma história. Mas eu quero te dar um parabéns. O isolamento não prendeu Tomé. Chegou uma hora que ele saiu do isolamento e ele foi ter com os discípulos. Parabéns. Se arrastando, mas você chegou aqui. Com dúvida, mas você chegou aqui. Com lágrimas, mas você chegou aqui. Me ajuda a pregar. Pega na mão de alguém. Fala para alguém assim, ó, parabéns. Você veio para o melhor lugar que você poderia vir. Diga, mesmo chorando, fala, mas você veio. Se arrastando, mas você veio. Só Deus sabe como está a guerra, mas você saiu de casa. Só Deus sabe como a porta fechou, mas eu estou aqui no culto de novo. Aleluia. Tomé sai do isolamento e ele vem. Tem dia que a gente chega no culto desse jeito. Tem dia que a gente chega no culto pensando como Tomé. Se eu não botar meu dedo no buraco da mão, no buraco do lado, no buraco do pé, eu não creio. História é essa? Que é isso? Aí nós criticamos ele porque ele diz que quer tocar. Mas vem cá, se eu te contar um segredo dessa noite, tu recebe o que eu vou te ensinar aqui agora? Quem disse que foi só Tomé que pensou assim? Hã? Bota aqui o texto para mim. Lucas capítulo 24, versículo 11. Não é só Tomé não, para de falar mal do bichinho. Oxi, olha aqui. Vamos lá, vamos ler? Vamos lá. E as suas palavras lhes pareciam como desvario e não as creram. As mulheres foram contar para os discípulos, vimos o Senhor. Todos eles duvidaram da palavra das mulheres. Aí tu quer falar mal só de Tomé? Bonitão. Bonitinha. Bota para mim aqui Lucas capítulo 24, versículo 36. Olha aqui. Olha o que diz o texto. E falando ele destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe, Pai seja convosco. 37. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. 38. E lhes disse, por que estáis perturbados?
Por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai e me vede, pois o espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Todos eles duvidaram, todos eles questionaram. Então para de falar mal de Tomé. Olha o 40. E dizendo isso, mostrou as mãos e os pés. 41. E não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhado, disse-lhe Jesus: tendes aqui alguma coisa do que comer? Versículo 42. Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. 43. O que ele tomou e comeu diante deles. Precisou Jesus comer para a escama cair dos olhos. Todos eles duvidaram. Só que a gente critica o dia D de Tomé, o dia do isolamento, o dia da ausência, o dia da crise, o dia da lágrima, o dia da angústia. Olha aqui para mim agora. Tomé duvidou. Ele não estava com os discípulos quando Jesus veio. Ele se isola, ele está aflito. Mas quando Tomé sai, vimos o Senhor. Não creio, só se eu botar o dedo. Volta lá para o texto de João 20, versículo 26. Olha aqui o texto. Vamos ler? E 8 dias depois. Quantos dias? Vamos ler de novo? 1, 2, 3. E 8 dias depois. Olha para o irmão, diga assim para ele: 8 dias depois. Ele chegou. Vimos o Senhor. Não creio, só se eu tocar. 8 dias depois. Olha a continuação do texto. Estavam outra vez os seus discípulos dentro. Olha Lucas, olha o que João fala, ó. E com eles Tomé. Chegou o dia da restauração de Tomé. Porque olha o que João diz. E agora Tomé estava com eles. João é muito enfático. Agora Jesus pega Tomé. Agora por que Jesus vai pegar Tomé? Bota para mim aqui, por gentileza. João capítulo 17, versículo 12. Tu vai já voar. Calma, vamos devagar. Olha o que diz o texto. E estando eu com eles no mundo, Jesus orando por nós. E estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. E tenho guardado aqueles que tu me deste. E nenhum deles se perdeu. Repita essa frase comigo: nenhum. Não, diga mais forte: nenhum deles se perdeu, senão filho da perdição, para que a escritura se cumprisse, que é Judas. Jesus está orando: nenhum deles se perdeu. Pastor, não entendi. Sabe o que Cristo está falando? Ninguém vai arrancar nenhum deles das minhas mãos. Eu não vou desistir de nenhum deles. Eu não vou perder nenhum deles. Não entendi, pastor. O tempo de crise não vai arrancar nenhum deles das minhas mãos. A morte não vai arrancar nenhum deles das minhas mãos. O dia de crise não vai arrancar nenhum deles das minhas mãos. Jesus vai atrás de todos eles, porque Jesus não vai perder nenhum daqueles que o Pai o deu. Olha aqui para mim. Você lembra? Eu vou falar muito sobre isso durante essa série de mensagens. Que o Pedrão voltou a pescar, Jesus foi atrás dele. Pedro, tu me amas? Os 2 discípulos de Emaús voltando para Jerusalém, ele vai atrás. Aonde vocês vão? Nós estamos voltando para Emaús, porque nós achávamos que aquele que nós seguíamos era o Cristo. Aí Jesus vai explicar para eles: não havia o Cristo de padecer. Aí Jesus entra dentro de uma casa com eles, senta à mesa, parte o pão. Os olhos se abriram.
Jesus vai atrás de Tomé. Tomé a primeira vez não estava com eles, mas passado 8 dias, chegou o dia: nenhum que tu me destes me perdeu. Eu não perco aqueles que o Pai me deu. Eu não vou perder a sua vida para o diabo. Eu não vou perder a sua vida para a incredulidade. Eu vou repetir até você dar glória. Eu não vou te perder para essa crise existencial. Eu não vou te perder para essa depressão. Eu não vou te perder para esse desânimo. Eu não vou te perder porque alguém te caluniou. Eu vou atrás de você aonde você estiver, mas eu me encontro contigo. Eu restauro a tua fé. Eu mudo a tua história. Oh, aleluia, 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 aleluia. Cadê os crentes pentecostais da RVA? Estão aqui. Cadê aqueles que estão recebendo essa palavra nessa noite? Agarra a mão de alguém do teu lado aí agora. Agarra a mão de alguém. Diga assim para ele: o diabo não vai te arrancar da mão de Jesus. A incredulidade não vai te arrancar da mão de Jesus. Essa crise não vai te arrancar da mão de Jesus. Ele vai atrás de você, mas ele não te perde. Aleluia! Oh, glória! Nenhum do que tu me deste se perdeu. Nenhum. Eu não abro mão deles. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. 8 dias depois, Tomé tá. É Tomé o alvo agora. As portas estavam fechadas. Olha aqui. Estando as portas fechadas. A porta fechada da crise não impede Jesus de entrar. Jesus entra, se apresentou-se no meio e disse: Shalom Aleichem, paz seja convosco. Versículo 26. Olha aqui, 27. Depois, olha aqui, ó. Só para me te explicar que o alvo é Tomé aqui. A porta está fechada. Ele entra: paz seja convosco. Aí já faz assim, ó: com licença, eu vim recuperar um. Hoje eu vim salvar um. Quase, eu vim atrás. Ó, paz seja convosco. Tomé. Não, você pegou não. A porta está fechada, ele entra: paz seja convosco. Eu vim atrás desse aqui, ó. Eu não te perco. Eu não te perco para o diabo coisa nenhuma. Ele vai diretamente para Tomé. Porque Jesus não vai perder Tomé para o diabo. Ele não vai perder a sua vida para essa crise que você está vivendo. Ele veio nesse culto hoje olhar no teu rosto e dizer: te peguei hoje de novo. Eu vou te restaurar de novo. Ele chega e diz: Tomé, olha aqui, ó. Ele não critica Tomé. Primeiro não. É claro que ele vai dar uma pancadinha depois. Mas primeiro ele não critica. Ele chega e diz assim, ó: põe aqui o teu dedo. Vê as minhas mãos. Chega a tua mão. Põe no meu lado. É isso que tu quer? Toca. É isso que está faltando para você? Põe a mão. É isso que precisa para te restaurar? Eu vim aqui. Coloca a mão. Tem alguém aqui nesse culto ainda? 8 dias depois representa o recomeço que Deus oferece para Tomé. Porque todas as vezes que você cair, Deus é Deus de recomeço. O encontro de Tomé no 8º dia nos lembra que Deus transforma nossa incredulidade em fé viva. O 8º dia simboliza que cada dia de ausência ou fracasso pode se tornar um dia de graça e recomeço na vida de alguém. O 8º dia é o momento em que a misericórdia se encontra com a necessidade do coração ferido. Ele vai com Tomé e diz assim: Tomé, toca! Agora vem cá. Uma das maiores declarações de fé está no que Tomé vai dizer. Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Olha o versículo 28. E Tomé respondeu e disse-lhe, vamos ler o que ele disse? Senhor meu e Deus meu.
Beleza, tu pode falar da incredulidade dele. Mas até aqui, ninguém nunca tinha declarado tão abertamente a divindade de Cristo. Até aqui ninguém nunca havia declarado tão claramente: Senhor meu e Deus meu. Como Tomé, ele teve um momento de crise, mas Deus transforma a crise em uma demonstração de fé na divindade do Cristo que é Deus. Olha como Deus transforma Tomé. E ele diz mais: Tomé, tu creu porque tu me viu, Tomé. Bota o próximo versículo aí, Giovanni 29. Olha aqui, porque você me viu, Tomé, você crestes. Mas bem-aventurados são aqueles que nunca me viram e creram. Você é bem-aventurado. Oh, glória. Jesus não te perde. Jesus não te perde. Não vou repetir até ouvir, glória a Deus. Jesus não te perde. O diabo disse que é o fim, mas Jesus não te perde. Nenhum do que tu me deste se perdeu. Eu não te perdo. Aleluia. Senhor meu e Deus meu. Eu vou concluir agora. Vou concluir. Olha aqui para mim, para esse pregador. Por que Jesus não desiste de Tomé? Olha aqui para mim. Porque a visão de Deus é maior do que a nossa. Tomé viu a crise. Deus viu a história. Deus viu um marco que seria deixado pela vida de Tomé. Ei, o momento que você está vivendo hoje não significa aquilo que os céus estão preparando para você. Não, vou repetir isso aqui. Eu acho que eu estou numa igreja pentecostal. A crise atual não frustra o projeto que Deus tem para você amanhã. Pastor, o que aconteceu com Tomé? De pessimista, de incrédulo, a apóstolo destemido. Por quê? Olha aqui para mim. A história diz que Tomé é reconhecido como o evangelizador da Índia. Olha o que diz a história, me escute. Particularmente em uma cidade chamada de Alabar, no estado atual de Kerala, na Índia. A tradição diz, os antigos, e mencionam sua ida à Índia, onde pregou o evangelho e fundou muitas igrejas e comunidades cristãs. A tradição diz que muitos milagres aconteceram na Índia por conta do ministério de Tomé. É interessante que existe um livro apócrifo chamado Atos de Tomé. Ele narra que a missão do apóstolo na Índia, ele é vendido como escravo. Ele se acusa e se dá como escravo só para viajar para a Índia para pregar. Quando ele chega lá, a história conta que ele é um escravo do rei Gundafor. Ele prega o evangelho, faz milagres extraordinários. A família desse homem se converte. E de escravo, ele é pregador do evangelho, cura enfermos e prega a palavra. A tradição diz, um exemplo, Gregório de Tours, historiador medieval, diz assim, ó, ele diz que a missão de Tomé na Índia, e lá, diante de Bardessanes, filósofo Ciro, que também mencionou a missão de Tomé na Índia Ocidental, na região do Vale do Indo, atualmente chamado de Paquistão. Olha o legado desse homem. Comunidades foram fundadas por ele, vidas foram salvas, igrejas foram abertas. E a tradição diz que homens maldosos mataram esse homem com uma lança pelas costas, ele de joelho dobrado numa caverna orando. A história de Tomé, por exemplo, Eusébio de Cesareia diz assim, ó, ele menciona Tomé que foi um enviado para pregar na Pártia, uma região que inclui parte do atual Irã e da Índia. E é lá que ele vai morrer pelo evangelho lançado pelas costas. Agora olha aqui para mim, vou concluir. Tomé duvidou, se isolou, mas no final ele se torna um apóstolo destemido, pregador do evangelho, vai para a Índia,
e deixa um legado extraordinário. Da incredulidade ao testemunho corajoso, Tomé mostrou que Deus transforma nossas dúvidas em coragem para alcançar o mundo. Tomé passou da exigência de provas, tornando-se um missionário que não teve medo de morrer pelo Evangelho. Ou seja, mesmo começando como incrédulo, tornou-se um dos pilares da fé cristã. Tomé não se contentou em ver os olhos tocar na mão, tocar do lado, tocar no pé. Ele disse: és Senhor meu e Deus meu. E vai morrer declarando: Ele é Senhor meu e Deus meu, Senhor meu e Deus meu. Ou seja, da dúvida a pregação, do pessimismo a evangelista de nações. Deus restaura e escreve uma nova história. Alguém está aqui nesse culto? Aleluia. A sua incredulidade não definiu o seu futuro, porque a restauração de Deus transforma esse homem em um baluarte de fidelidade e fé, porque Deus é um Deus de recomeço. Pega na mão desse irmão aí agora. Diga para ele: o teu momento não define a tua história. Diga: o que Deus tem para você é muito maior do que um momento de crise, do que um momento de incredulidade. Fala para alguém: hoje está difícil, hoje você não consegue ver, mas os planos de Deus, eu estou sentindo Deus aqui, é maior do que o teu período de crise. Eu estou profetizando: você não vai morrer na incredulidade. Tem um projeto do céu para a tua trajetória. Cadê você que dá glória a Deus aqui nesse culto? Uma nova história que Deus tem para a sua vida. Fica de pé adorando a Deus essa noite. Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Olha aqui para mim. Eu não sei como é que você chegou nesse lugar. Quem sabe o teu período de crise tem ofuscado a tua visão, tem abatido a tua fé. Mas os céus me trouxe aqui essa noite para declarar: Ele não desiste de você. Não, vou repetir: Ele não desiste de você. Ele não vai te perder para o diabo. Ele não vai te perder para essa crise. Ele não vai te perder para esse vendaval. Ele não vai te perder para esse isolamento espiritual, aonde tu disseste: vou dar cabo da minha vida. Os céus me mandaram aqui essa noite para declarar: eu tenho nações aonde tu vai pregar, diz o Senhor. O diabo disse que haveria morte, mas os céus estão dizendo essa noite: haverá missões extraordinárias, haverá lugares que eu vou te levar para pregar a minha palavra. Alguém está aqui nesse culto recebendo isso essa noite? O Deus que rompe a parede da incredulidade veio aqui te recuperar. Ele não vai desistir de você. Há um projeto preparado para você. Seja um instrumento de Deus para alguém essa noite. Fala para alguém: Ele não desiste de você. Ele não desiste da sua história. Ainda tem um chamado de Deus para a sua vida. Estando as portas fechadas, Jesus vem. Levante as mãos aos céus essa noite, porque eu recebo a autoridade de Deus agora para ministrar renovo sobre a vida de pessoas agora. Renovo. Aonde tem morte, Ele ministra vida. Aonde tem incredulidade, Ele ministra fé. Não vai morrer nesse deserto, não vai morrer nessa crise.
Nações te esperam, nações te esperam, nações te esperam, nações te esperam. Eu te escolhi mesmo sabendo dos teus defeitos. Eu te escolhi. Aleluia! Adore, 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 adore. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que tenho Ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Levante a sua mão para adorar. Recebe renovo agora. Eu não sei o que Ele viu em mim. Ele te escolheu. Não entendo porque me amou. É graça, é graça. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que tem Ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que tenho Ele me deu. Ele não desiste de você. Há uma chamada de Deus na sua vida. Você pensou em desistir, mas os céus te escolheu. Os céus não abrem mão da tua trajetória. Teu pai, tua mãe, tua esposa, teu amigo pode não acreditar, mas os céus têm um projeto sobrenatural para a tua existência. Os céus não te perdem para o diabo, não. Ele vai atrás de você. Você tem uma chamada. Ele não desiste da sua trajetória. Cadê você? Abre a boca para adorar. Recebe renovo agora. Olha Jesus renovando alguém essa noite. Olha Jesus renovando chamada de pessoas agora. Olha o Espírito Santo renovando pessoas. Tem chamada para você. Tem uma história linda dos céus para você. Recebe renovo aí aonde você está agora. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Não adianta fugir, Ele vai atrás de você. Ele vai atrás de você. Ele vai te buscar, nem que seja na boca, mas Ele vai. Ele vai te buscar, nem que seja do leito do hospital, mas Ele vai. Ele vai te buscar lá dentro daquele quarto, mas Ele vai.
Vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem a seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito, desiste porque vou seguir os passos de Jesus. Eu vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Pra gente encerrar, Aleluia. olha para esse irmão do teu lado e diga assim bem: não adianta fugir. Diga: Jesus não abre mão de você. Você só presta para ser crente. Fala para ele aí. Fala de novo: você só presta para ser crente. Ah, glória! Só presta para ser crente. Vou fechar esse sermão chamando aqueles que entraram nessa porta longe de Deus, afastado, longe da chamada, longe das promessas, longe dos projetos de Deus para a sua vida. E você entrou por essa porta, mas você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Você vai sair daqui com uma nova história, como Jesus fez com Tomé. Sai do teu lugar e corre aqui na frente, porque Jesus tem um projeto glorioso para a sua vida na noite de hoje. Venha. Aleluia. Onde está a segunda pessoa? A segunda pessoa. A segunda pessoa. Não sai daqui do jeito de Tomé, não. Sai o Tomé transformado essa noite. A segunda pessoa, a segunda pessoa. Aonde está a segunda pessoa? Um pastor, dobra o joelho do lado desse rapaz aqui. Eric, fica do lado dele aqui, Eric. Dobra o joelho do lado dele aqui. Porque ele decidiu vir para comunhão, para comunhão, para comunhão. É na comunhão que Jesus se manifesta. Aonde está a segunda pessoa? Pastor, eu preciso voltar para Jesus. Eu preciso entregar minha vida para Jesus. Não dá para a gente viver sem Deus nesse mundo, sem a promessa, não. Os céus nos escolheu. Aonde está a segunda pessoa? Não tem mais ninguém? Eu não insisto muito. É a oportunidade de hoje, que pode ser a última oportunidade que os céus está te entregando. Deus tem algo novo para a sua trajetória. Há mais alguém? Estenda suas mãos para cá. Deus trouxe esse moço aqui. Aleluia. Porque o adversário queria jogá-lo dentro de uma depressão. O adversário queria destruir a vida deste moço. Mas os céus declararam dizendo: Pai, nenhum do que tu me deste se perdeu. Aleluia. Pai, esse moço é teu. Restaura a vida dele agora. Traz um novo tempo. Aonde haveria morte tem vida. Aonde haveria condenação tem absolvição.
Aonde o inimigo, Senhor, tinha sede, o inimigo perdeu a vida deste moço agora. Ele é teu, Jesus. Recebe o teu filho de volta. Recebe o teu filho de volta. Ele é da obra. Ele tem chamada, ele tem chamada. Restaura esse desejo pela obra de Deus. Restaura a vida dele nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Renova ele agora. Renova ele agora. Em nome de Jesus. Aleluia. Cadê a igreja que celebra? Cadê a igreja que celebra?